Fala pessoal, olha só esses dois limites que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? E para explicar para vocês de uma forma mais detalhada, que vocês entendam todos os detalhes de como calcular esses dois limites, eu resolvi resolver eles de forma genérica. Ó. Esse primeiro aqui é o limite de seno de 4x sobre x quando x tende a zero. Eu coloquei ele aqui, tá bom? Isso aqui é uma aplicação do limite fundamental trigonométrico, tá? Professor, do que o senhor está falando? Bom, o limite fundamental trigonométrico é esse limite aqui, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, tá? Isso aqui é 1. Eu já fiz uma demonstração aqui no meu canal do limite fundamental trigonométrico. Eu vou deixar passando aqui no card, você pode ir lá assistir para você entender por que esse limite é 1. É uma demonstração que envolve geometria analítica e é bem interessante. Beleza, mas hoje a gente está interessado em resolver esse é onde eu tenho um k multiplicando esse x aqui, tá bom? Beleza? Percebam que esse k poderia ser aquele 4 lá do exemplo específico que eu coloquei em cima. Bom, o primeiro passo aqui é que você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por k, tá? Pelo mesmo valor que você está multiplicando por x aqui. Beleza. E aqui você pode aplicar uma propriedade de limite, né? Que diz que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, ó. Aí vai ficar seno de kx sobre kx com x tendendo a zero. Tá, professor, e o que mudou? Mudou o seguinte, né? Agora eu estou calculando seno de kx sobre kx. Se a gente olhar aqui, o limite fundamental trigonométrico ó, é o mesmo termo, né? Aqui eu já poderia analisar e dizer que esse limite aqui, né? Então, esse limite aqui, usando o limite fundamental trigonométrico, seria k vezes 1, que seria k, né? Mas, como eu falei para vocês, eu quero fazer de uma forma detalhada. Então, para isso, eu quero explicar para vocês o porquê que esse limite aqui é 1. E aí eu vou resolver com vocês aqui embaixo também esse limite, tá bom? Então, tá aqui o limite que a gente está querendo resolver agora. E para resolver ele, a gente precisa fazer uma substituição de variável, tá? A gente vai substituir justamente esse kx, tá? Substituir por quem, professor? Normalmente, quando a gente usa a técnica de substituição, a gente usa a letra U para substituir, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Fazendo isso, ficaria limite de seno de U sobre U. Mas percebam que como eu estou trocando a variável, aqui o x que tende a zero, no limite, ele vai ter que mudar para alguma coisa agora também que tenha U. Já que não faz mais sentido aqui ser o x, já que a única variável que eu tenho é o U, né? Beleza, como é que eu faço isso? Bom, você analisa. Quando o x tende a zero, para quem que o U está tendendo? Como é que faz isso? Como é que você faz isso? Você analisa a relação. Ora, se o x está tendendo a zero, então aqui está indo para k vezes zero. Logo, o meu u também está tendendo para zero quando o x tende a zero. Então, eu coloco aqui e aí eu uso essa relação, o meu u tendendo a zero. Aí, se eu olhar para essa expressão que apareceu aqui, agora sim ela é exatamente o limite fundamental trigonométrico que eu tinha anotado aqui. Ó. A diferença aqui, aonde aqui está o x, aqui está o U. Mas esse limite também tem que ser 1. Pronto. Dito isso, a gente já sabe, então, que esse limite aqui é 1. Né? Aí logo aqui, ó, realmente esse limite aqui vai ser 1, o que vai nos dar conta de k vezes 1. Tá bom? Então a resposta desse limite é k. Beleza? Se eu for aplicar aqui, ó, nesse, eu poderia analisar a situação que eu coloquei ali embaixo, olha, só para ficar mais claro. Então, a gente chegou nessa conclusão, que o limite de seno de kx sobre x quando x tende a zero é k. Se eu for aplicar essa fórmula aqui, o limite de seno de 4x sobre x quando x tende a zero vai ser 4, tá bom? E assim por diante. Se no lugar aqui for um 5, vai ser 5. Se for 10, o limite vai ser 10. E assim por diante, tá bom? Então tá feito aqui o primeiro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para o segundo. Limite
de cosseno de 3x menos 1 sobre x. Eu anotei aqui do lado também para a gente resolver ele de forma genérica, como a gente fez o outro, para não ter só a resposta de um limite, né? Mas para ter como se fosse uma propriedade. Bom, e aqui o processo é o mesmo. Primeiro eu vou multiplicar por esse k aqui, ó, que eu estou multiplicando o x do cosseno, em cima e embaixo, tá bom? Uma curiosidade aqui é que esse limite que a gente está resolvendo agora, ele é uma consequência do limite fundamental trigonométrico, tá bom? Eu vou botar um parêntese aqui, para não parecer que o k está multiplicando só com cosseno, mas que ele também está multiplicando por menos 1. Aí, ó, limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Fica cosseno de kx menos 1 sobre kx. E aqui com meu x tendendo a zero. Aqui a gente já conseguiria resolver, tá? K, se a gente já conhecesse esse limite aqui, ó. Bom, esse limite a gente já conhece. Como eu falei para vocês, ele é uma consequência do limite fundamental trigonométrico. A consequência exata seria que o cosseno de x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Percebam que aqui, ó, é quase a mesma coisa, só que no lugar do x eu tenho kx aqui e kx aqui. Para resolver esse limite, eu faria por substituição, exatamente como eu fiz no exercício anterior. Então, eu vou deixar para vocês tentarem fazer essa substituição aí como exercício de casa, tá bom? Como vocês viram, não é tão difícil. Então, aqui a gente vai considerar que esse limite também é zero. Vai ficar k vezes zero, que é igual a zero, tá bom? Beleza. Então, voltando aqui em cima, ó, o que a gente chegou de fórmula para esse cara? A gente chegou que o limite de cosseno de kx menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero. Logo, independente de quem esteja aqui, né? Pode ser o 3, 4, 5, 6 mil. Esse limite sempre vai ser zero. E está aqui a resposta do nosso segundo limite, tá bom? Aí vocês podem usar essas duas fórmulas aqui, essa e essa aqui de cima, ó, como propriedades para resolver futuros limites que podem aparecer aí na lista de exercício ou prova de vocês, tá bom? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixa nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço para o nosso patrocinador, o Urso Nerd, a loja lá do Instagram. E um grande abraço também para nossa membro do canal, Andressa Marinho. Eu vou deixar o link da loja do Urso Nerd aí na descrição do vídeo para você ir lá conhecer, beleza? Um grande abraço. Falou!